Bora pro patchwork pra fechar o programa? Vamos lá. Então, Bonita essa peça. Gostou? Deixa eu levantar. Muito bom, né? É uma peça fácil, porque a base dela é o forpet, que é praticamente o primeiro bloco que a gente aprende quando faz patchwork. É o bloco base, né, do patchwork, um dos bases. E a gente tem a impressão de que o quadrado amarelo foi sobreposto a um fundo quadriculado, né? Sim. Mas, na verdade, são todas peças encaixadas. E a base, o padrão aí é o forpet. Inclusive, tem duas formas de fazer. Uma só com forpet e outra, que foi a que eu fiz, ao invés de costurar 2 forpets para montar essa peça central, eu já faço uma continha e com essa continha eu já ganho nas costuras, não preciso fazer as costuras. Então vamos lá, eu vou explicar melhor. A gente vai ensinando pra vocês. Porque patchwork é assim, a gente fala, ninguém entende. Tem que mostrar, a melhor forma é mostrar. Posso te pedir um favor? Vamos colocar a máquina por enquanto pra cá e ali. Tá, então vamos lá. Só pra ficar mais pertinho do Gabes. Aqui nosso deu? cinegrafista. Então. Então. Mais pra frente. Mais pra frente. Aí, perfeito. Tá. Nós vamos começar, então, a minha sugestão para vocês em casa é que vocês comecem não pelo bloco que a gente tem a impressão que está sobreposto, mas pelo forpet. Então, como eu faço o forpet? Eu vou cortar 2 faixas. Talvez eu nem precise costurar, porque vocês já sabem como a gente faz. A gente corta 2 faixas, posiciona uma sobre a outra, vem para a máquina, alinho aqui pelo lado direito. Eu vou fazer a costura uma sobre a outra, só para quem está em casa entender bem. Olha, e eu venho costurando, tá? Faço isso na faixa inteirinha. Então, aqui eu tenho o hábito sempre de cortar a faixa na largura do tecido. Eu não preciso comprar, por exemplo, 2 metros de tecido. Às vezes, com 30 centímetros eu consigo fazer várias faixas, porque eu uso na largura de 1,5 e isso faz com que eu economize quando eu compro. Rende mais. Então, você vai costurar as 2 faixas, vai abrir, vai passar. E se a sua faixa for de 6,5, e por que eu estou usando 6,5? Por que esse número quebradinho? Porque a minha folga de costura é 0,75 de cada lado. Então, 0,75 vezes 2, 1,5. Se eu cortei com 6,5, depois que eu costuro, eu vou ter 5 na face, tá? Se você não se importa muito, eu não precisa ter 5, pode ser outra medida, escolha uma medida. Então, por exemplo, escolhi 7. Então, você vai cortar 2 faixinhas de 7, vai costurar ao meio. E como eu quero quadrado, que isso é uma regra do patchwork, se eu cortei a minha faixa 6,5 e eu quero quadrado, eu vou fatiar com 6,5. Se eu cortei com 7, eu vou fatiar com 7. Se eu estou fazendo uma colcha e resolvi que eu quero fazer essas peças um pouquinho maiores para render mais, porque eu quero fazer uma colcha. Então, escolhi lá 10 centímetros. Eu quero um quadrado quando eu fatiar 10 centímetros. Então, lembra disso. A altura da nossa faixa vai ser a largura que eu vou fatiar. Desse fatiado aqui. Tá. Então, aqui, olha, costurei. Eu quero cortar 6,5, só que eu vou precisar refilar esse comecinho aqui. Então, eu corto um pouquinho maior. São dicas, Tati, que pra gente que já está acostumada a fazer, elas passam assim tranquilamente. Mas quem está começando? Virei. Não estou me preocupando com o alinhamento da base. Algumas meninas se preocupam com o alinhamento. Eu não me preocupo. A base, para mim, ela é para proteger a lâmina. Mas aqui, olha, coloquei no alinhamento para vocês ficarem... Quem tem a necessidade de colocar no alinhamento para perceber, olha, tá no alinhamento. Alinhei aqui com 6,5. Nossas réguas, elas têm essa marquinha aqui, que são 5 centímetros. Então, eu tenho 5, 6,5. Nas pontas da régua, tem também a indicação da largura, da medida. Então, você olha na ponta da sua régua e você vai encontrar a medida. Cortei. Para cada forpet, eu uso 2 bloquinhos. Então, aqui, olha, eu já tenho 2 bloquinhos. É só unir. Encaixei, concluí, deu o meu forpet. Eu vou usar o tamanho final do meu forpet para cortar o meu quadrado exatamente no tamanho que encaixe. Eu acho mais fácil a gente trabalhar a partir do forpet pronto, medir o forpet e cortar o quadrado exatamente do mesmo tamanho, do que cortar um quadrado e depois ter que fazer essas costuras chegarem no tamanho do quadrado. Assim você pode escolher o seu tamanho de faixa, o seu tamanho de quadrado e que vai dar certo depois o restante do passo. Então eu tenho um forpet, medi, no meu caso deu 11,5, cortei o quadrado de 11,5.
A montagem dele é bastante simples, porque praticamente você vai precisar dessas duas peças. Você vai precisar de uma peça do farpete antes de costurar, um quadrado, outro farpete, e aqui você precisa olhar, esse é o truque da peça, você precisa olhar a posição para você conseguir depois o efeito. Aí vem outro quadrado e aqui no final mais uma peça. Então, o que você precisa aqui? Agora ela para cima. Então, você vai olhar, aqui é claro, a do lado de cá é escura. Aqui é clara, do lado de lá é escura. Tá? Sempre intercalando, escuro, claro, escuro, claro. Sim. Essa peça eu posso ir repetindo até, por exemplo, a largura da minha cama. Tá. Se eu quiser uma colcha. Se eu quiser um tapete, até a largura, o comprimento ou a largura do tapete. No caso do caminho, eu parei aqui, tá? Então, uma faixa é assim. Uma carreira é uma linha, né, que a gente chama no patchwork, é dessa forma. Aí, a segunda linha, como a gente vai fazer essa segunda linha? Eu vou medir a mesma faixa que eu costurei para fazer o meu farpete. Se eu cheguei a 11,5, eu vou cortar aqui a minha faixinha com 11,5 agora. E por isso que eu disse que a gente ganha no corte. Porque se eu poderia... Deixa eu cortar primeiro e daí eu mostro, senão fica confuso. Ó, 5, 10, 11,5. Então, eu vou cortar aqui. Tá? Corto mais uma. 5, 10, 11,5. Cortei aqui. Pronto. Eu vou cortar 4 peças para cada linha. Tá. E eu vou inverter, vou costurar, só que não inverto de qualquer forma. Esse alinhamento aqui, eu preciso que ele venha, as cores se encontrem. Deixa eu só fecharem a imagem, nisso, Tá. que o pessoal não está conseguindo ver. Agora sim, Aqui, repete pra gente essa orientação. Então, cortei 2 vezes, certo? E eu vou costurar como se fosse um farpete, só que ela vai ficar retangular, porque a minha largura aqui é a largura do meu quadrado. E qual é a posição? Essa posição depende da cor que você colocou aqui, da carreira anterior. Então, se eu tenho um escuro aqui, eu preciso que o escuro fique aqui. Se eu Pra dar tenho o efeito de sobreposição, como se o quadrado isso mesmo. tivesse por cima ali um pedacinho desse. Sim. Tá. Se eu não fizer isso, olha aqui como vai ficar. Você não consegue aquele efeito, você tem outro efeito. É, não é a sobreposição. Não. Então, como nós queremos a sobreposição, você pode até começar por aqui, ó. Escuro com escuro e o claro com claro, tá? Então, você vai costurar e depois você vai unir as duas faixas. Então, eu tenho aqui, venha pra cá. Ó, já costurei a primeira faixa e já costurei a segunda. E agora eu vou unir esta com esta. O que acontece aqui também que é bom a gente prestar atenção. Quando eu faço um encaixe no patchwork, eu sempre jogo a costura para o lado escuro. E aqui vai acontecer do escuro bater com o escuro. Então, eu vou precisar que essa costura, ela no bloco de cima esteja para um lado e no bloco de baixo para outro. Vou virar no avesso, para ficar mais fácil. Então, ó, tô no avesso da peça. Ó, escuro com escuro. E o encaixe aqui, olha, seria a lógica do meu claro estar deitado sobre o escuro. Mas se eu fizer isso, eu não consigo o encaixe. Então, eu preciso uma peça, o claro sobre o escuro, e na de baixo, o escuro sobre o claro. Sempre a costura sentido contrário. Isso. E essa peça é fácil para iniciante porque eu só tenho esse encaixe que precisa ser perfeito. Aqui eu não tenho encaixe, aqui eu não tenho encaixe, aqui eu não tenho encaixe. Olha que delícia. Então, quem está começando agora... Só vai olhar ali. Só vai se preocupar com o centro. Então, eu coloquei uma sobre a outra. Aí, aquele nosso encaixe tradicional, né? Você encosta as costuras. Alinha aqui. Encosta. Coloca um alfinetinho no centro. Então, olha, coloquei bem em cima da linha. Saiu lá na frente, dei uma olhadinha aqui atrás. Olha, tá encaixadinho. Vou colocar o alfinete só por garantia, para que o bloco fique retinho. Agora prende linha com linha, faixa com faixa. E agora ficou fácil, porque o único momento que eu preciso me preocupar é aquele ali. Por isso que eu digo que para iniciante é um bloco bem fácil de fazer, bem legal.
A gente faz a costura durante o intervalo, vai mostrando pra vocês. Pausa rápida, já já a gente volta com o início pra finalizar.